Vai anunciar o próximo abraço. Obrigada, presidente. Uma salva de palmas. Acho que o presidente Jael resumiu muito bem o objetivo do workshop. São questões como essas que ele trouxe e outras que os palestrantes vão abordar aqui também, que estão mexendo aí todos os dias na cabeça de vocês, empresários, e que o objetivo desse encontro, que já está firme aí na agenda do sistema, né, presidente? Se Deus quiser, todo ano poder trazer uma edição como essa, atualizando sempre sobre o que está pegando no momento, né? A gente começa então a parte técnica do nosso workshop, tratando de temas bem específicos, de relevância para toda a base de hospedagem e alimentação fora do lar. Eu quero convidar aqui ao palco uma das advogadas do escritório Veloso de Melo Advogados, a doutora Suene Almeida de Medeiros, mestre em Direito Tributário, ela que vai falar sobre decisões judiciais relativas às gorjetas, ações movidas pelo Sindobar sobre plataformas digitais como o iFood e demais ações tributárias. Peço uma salva de palmas à doutora Suene. Seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada. Obrigada, Jael, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui hoje expondo essas ações. Na verdade, a ideia de trazer o que está acontecendo dentro do escritório para o Sindobar é muito importante, né, até por conta dessa, como a própria Jael colocou aqui, ou seja, a ideia do workshop é exatamente atualizá-los, né, do que está acontecendo, do que a gente tem de novidade e do que tem para frente aí que a gente pode, de repente, contribuir para ajudar, né, enfim, no dia a dia da empresa de vocês. Né? Então, ou seja, a ideia aqui, na verdade, é exatamente essa. Antes de começar, para quem não me conhece, eu sou Suene, a colega, esqueci o nome dela agora, Gi, falou, né, ou seja, eu sou do escritório Veloso de Melo. A gente tem algumas ações em nome do Sindobar, em favor, né, dos associados ao sindicato. Então, vamos começar. Pode passar, por favor? Obrigada. Bem, seguindo essa intenção aí de atualizá-los, a gente trouxe as ações que a gente impetrou, né, os mandados de segurança que nós impetramos e que estão em andamento. Alguns já transitaram em julgado, que já pode ser utilizado em benefício da empresa. E a primeira delas seria essa ação aí, que é sobre a gorjeta. O tema gorjeta não é um tema novo, né? É um tema já conhecido de vocês há muitos anos. Não é à toa que essa ação aí é de 2001, então já tem muito tempo que a gente discute esse tema. Essa ação, na verdade, ela já transitou em julgado em 2010 e, na verdade, não há mais possibilidade de utilizar essa ação para compensação do valor passado. Quem usou a ação lá em 2010, enfim, tiveram muitas empresas que se beneficiaram dessa tese, elas recuperaram o crédito de 1996 até 2010. E a partir de 2010 não é mais exigido. O que não é mais exigido? O recolhimento do ICMS e ISS sobre o valor da gorjeta, aquele valor repassado para os empregados das empresas, dos bares e dos restaurantes. Né? Ou seja, apesar dessa ação já ter transitado em julgado, há a possibilidade da gente recuperar os créditos de forma administrativa. Então, em que pese essa ação já ter sido, né, enfim, a gente já encerrou o prazo de utilização do crédito da compensação para trás, de 96 até 2010, que foi a época que transitou em julgado, há a possibilidade de recuperar os últimos 5 anos, de forma administrativa. Então, ou seja, essa é a primeira ação. Pode passar, por favor. Obrigada. A outra ação também, né, seguindo o tema aí da gorjeta. O outro, a anterior, são para todos os regimes. Na verdade, porque na verdade o que acontece? Aqui a gente tem a ação federal, só não a do Simples. A do Simples tem uma ação separada, né? A segunda ação, seguindo nessa linha, né, do tema de gorjeta, nós temos também a ação
da União, né, que são os tributos federais, aquele lá os tributos do DF, aqui são os tributos do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Também falando sobre essa situação da não incidência desses impostos sobre esse valor repassado para os empregados. Essa ação ainda está com o prazo, vamos dizer assim, para fazer a compensação do valor do passado, ou seja, de 96 até hoje. Por quê? Porque ela transitou em julgado em 2020. A lei determina que a gente tem 5 anos para fazer essa compensação a partir do trânsito em julgado. Então, ou seja, até o ano que vem, a gente pode se beneficiar dessa ação, fazendo essa compensação do passado, ou seja, fazendo o levantamento desses créditos desse período todo, de 96 até hoje, né? Não é até 2020, até hoje. Quem não se beneficiou, né? Como tem muita gente que já está utilizando essas teses, tem muita gente que tem as ações individuais, e isso é importante também falar aqui, que quem tem ação individual não pode se utilizar da tese do sindicato, porque essa é uma ação coletiva, mas quem não tem, dá para fazer, ainda dá para recuperar e utilizar esses créditos, apurando esse valor aí de 96 até hoje, fazendo a compensação. O valor da recuperação aqui é por meio de compensação, né? Ou seja, a forma, né, de recuperação desses créditos. Também no tema ainda da tributação sobre a gorjeta, a gente tem a ação do Simples, né? O Jael perguntou aí, a gente tem uma ação específica do Simples. Essa ação, inclusive, não foi do nosso escritório, mas acho que foi do escritório Maciel, mas eles não estão fazendo essa recuperação, e há a possibilidade ainda, porque o trânsito também julgado foi em 2022, né? Só que tem um detalhe aqui, essas ações aqui, essa ação aqui, ou seja, essas empresas que estão no Simples, elas só podem recuperar em dinheiro, né? Não cabe aqui a compensação, então tem essa possibilidade de fazer essa recuperação dos últimos 5 anos a contar da data da ação, que é 2016, ou seja, para trás até hoje, fazendo essa recuperação de forma de restituição em dinheiro. Essa ação é bem interessante, né? Ou seja, diferente das outras, em que a gente faz essa compensação, né, onde habilita o crédito na Receita Federal, depois da autorizado, você vai utilizando aquele crédito apurado até ele acabar. Esse aqui a gente pode fazer em dinheiro. É interessante para as empresas que estão no Simples, né? Oi. Olha, eu confesso para vocês que eu tenho entendido que interrompeu. Eu não sei como é vocês que são empresários, que acho que conseguem me dar esse termômetro melhor. Porque o que acontece? A gente não tem tido mais, pelo menos lá no escritório, autuações nesse sentido, entendeu? Geralmente eles fazem as autuações naquelas empresas em que não estão repassando o valor correto, né, para o empregado, e coloca esse valor da gorjeta dentro como se fosse o faturamento da empresa. Aí dá problema. Mas quem faz certinho, separando, nem entrando no caixa da empresa, já separando o valor da gorjeta, já passando e fazendo de forma que esteja organizada e que dê para entender, né? Porque não tem tido problema e não estão nem mais cobrando. Por isso, essa primeira ação que eu falei, como ela está no julgado já tem muito tempo, já passou o prazo, tem muita empresa que já fez. Então, a gente só vale para quem realmente está atrasado, vamos dizer assim, né? Que não fez, que não se beneficiou à época e que ainda continua pagando, porque eu acho que muita gente não está pagando. Por isso que eu falei, o tema não é novo, é um tema que enfim, já se discute há muito tempo e que muita gente já se beneficia, né? Muita gente já utiliza. Mas a da federal, não. A da federal a gente vê muita gente ainda fazendo, enfim, né, recolhendo. Mudou? Bem, passando para as outras teses, né, não são muitas teses que a gente tem, mas agora a gente vai falar do ICMS-ST dos 2%. A gente sabe que no regime, né, dos bares e restaurantes, nós temos uma lei em que há o benefício, que é a Lei 3.168 de 2003, que dá o benefício de 2% dos bares e restaurantes, né, pagar o ICMS na alíquota de 2%.
aqui nós entramos com essa ação esse ano, a gente está discutindo a seguinte situação, né? É para retirar da base de cálculo dos 2% do regime especial os valores correspondentes às vendas dos produtos sujeitos à tributação do ICMS em regime de substituição tributária. O que acontece? No momento em que a empresa compra o produto de substituição tributária, ele já recolhe o ICMS antecipadamente. E na cadeia seguinte, ele não tem que recolher novamente esse ICMS. Porém, quem está no regime de 2% dessa tributação especial, está sendo exigido essa cobrança dos 2%. Então, ou seja, está sendo exigido essa tributação posterior. E a gente está discutindo nessa sessão exatamente isso. Existe um artigo nessa lei 3.168 de 2003 que fala que está excluído essa situação onde a empresa tem que pagar quando está no regime de substituição tributária. Então, por conta disso, a gente está discutindo essa situação para não pagar, né? A gente não teve êxito ainda nessa demanda, está em fase de apelação, já houve sentença negando, né, o pedido que foi feito nesse processo, mas nós recorremos, está com a relatora Ana Maria Cantarino no TJ e a gente espera reverter. Além dessa situação, também nessa discussão dos 2%, há uma outra ação que também a gente ingressou, que também discute essa questão, que é a ação para autorizar o creditamento do ICMS pago antecipadamente no valor devido dos 2% no regime especial, né? Ou afastar essa cobrança antecipada. O que acontece aqui? Qual é a discussão? Como eu falei, essa lei autoriza os bares e restaurantes a alíquota de ICMS de 2%. Existem alguns produtos, né, que são utilizados como insumo, como, por exemplo, do 320 lá do decreto, do regulamento lá do ICMS, onde diz que, nesse caso, quando você compra o produto para utilizar como insumo, você não precisa, você antecipa o ICMS e se credita dele depois. Só que, na lei que dá o regime especial, tem um artigo lá, que é o 46.2, inciso 2º, 7F, eu acho, a linha F, que fala o seguinte, que não pode se creditar se a empresa estiver nesse regime especial de 2%. Então, ou seja, a gente também ingressou com essa ação para poder discutir essa tese, para que a empresa tenha essa possibilidade de se creditar também, assim como uma empresa que não está no regime especial, né? Porque se a empresa não estiver no regime especial, ela se credita na cadeia seguinte. No caso aqui, a lei está excluindo as empresas que estão nesse regime especial de 2%, e a ação é exatamente para isso. Todas as duas ações, a gente está pedindo, além dessa questão de não pagar, a gente também está pedindo essa possibilidade de restituir os valores pagos, né, dos últimos 5 anos a partir do ajuizamento da ação. A ação é nova, é desse ano, é de 2024, então assim, não sei quanto tempo essa discussão vai durar, né? De 2001, vocês viram que só foi transitado e julgado há muito tempo depois, né? E aquela outra de 2001 da Federal só foi transitada e julgada em 2020, então enfim, pode demorar muito tempo. Mas também pode não, né? Porque até que já saiu sentença esse ano, a gente ingressou com as ações esse ano, já saiu sentença, porque as duas estão no âmbito do TJ. O TJ, geralmente, os processos correm um pouco mais rápido do que na Justiça Federal. As duas ações, pode passar, mas eu vou continuar na passada. As duas ações, a gente não teve êxito ainda, as sentenças não foram favoráveis, nós ingressamos com a apelação, nós recorremos, esperamos reverter essa questão. A segunda ação, que é a situação do creditamento, a gente está com a pauta já marcada para o julgamento dessa apelação no dia 17, na próxima semana. Pode ser que semana que vem a gente tenha novidades sobre o tema a respeito, né, do creditamento, não do outro, porque o outro não foi pautado, somente esse, e que a gente possa, de repente, trazer novidades aí no futuro, aí, num outro workshop, quem sabe. Tomara que seja positivo, né?
E a última ação, acho que a última ação, é a ação sobre a tributação das plataformas. Né? Essa ação também é desse ano. Aqui eu fiz um destaque ali, que é só para o lucro presumido e para o simples, porque para o lucro real já tinha uma outra ação em andamento e me parece também que já não teve êxito, não era do nosso escritório, mas essa aqui é do lucro presumido e do simples, que é a exclusão dos valores retidos pelas plataformas digitais de venda online da base de cálculo do PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. O que significa isso? Muitos de vocês utilizam essas plataformas, iFood, eu vi que tem um Trevo, que estava apoiando vocês aqui, né? O nome? Truvo, que é nova, né? Eu não conhecia. Que vocês utilizam, e aí utilizando, vocês pagam um valor, uma taxa, enfim, para utilizar essas plataformas. Geralmente essas plataformas, elas já decotam, vamos dizer assim, o valor, não percentual, 30%, 20%, não sei, depende do contrato, depende da empresa, antes de repassar para a empresa. Então essa é exatamente a discussão. Esse valor que está sendo decotado não deve incidir o PIS, COFINS, contribuição e imposto de renda, porque não se trata de faturamento, não se trata de receita da empresa. Então não deve incidir esses impostos sobre essa parcela. É parecido com a tese da gorjeta, é parecido com a tese do ICMS na base de cálculo do PIS, COFINS, que é a tese do SEG, e a gente já tem decisões favoráveis espalhadas aí em outros tribunais, porém, infelizmente, a gente teve uma sentença aqui no DF negando o nosso pedido, mas teve um detalhe nessa negativa, ele entendeu, o juiz na sentença entendeu que esse valor dos 30%, dos 20%, entrava no caixa da empresa e depois era repassado. E não é isso, a gente está falando que ele já retém isso e só repassa o que é realmente devido àquela empresa, não chega nem a entrar no caixa da empresa. Então a discussão é essa e o juiz entendeu de forma equivocada. Nós fizemos os embargos de declaração, que é um recurso para poder esclarecer um pouco mais a sentença, explicando esse detalhezinho que faz muita diferença na discussão, e estamos aguardando uma decisão nesse sentido. Se ele já reformar em sede de embargo de declaração, que não é comum, vamos dizer assim, a gente já vai ter uma sentença de primeiro grau já favorável. Se não, a gente vai ter que recorrer e aí discutir isso na instância superior. Bem, acho que são essas as ações, não tem mais. Agradeço mais uma vez o convite e sigo à disposição aí para sanar uma eventual dúvida que ficou. Obrigada.